Zenon, eu acho que o TSE está preocupado até um pouco além da conta, mas necessário, porque as eleições do ano que vem, elas são chamadas eleições descentralizadas. Elas vão ocorrer em 5.570 municípios, cada um com uma realidade diferente. Tem uma coisa mais específica, quer dizer, o controle sobre isso é muito mais difícil e vai depender muito mais ainda, Luciano, da atuação da chamada juiz de primeira instância, aquele juiz que atua mesmo na comarca, na localidade. Então, assim, é um controle muito mais difícil e, por isso mesmo, mais preocupante. Diferente do que aconteceu em 2018, que já foram muitas as fake news, inclusive com disparos de mensagens falsas em massa, utilizando robôs, mas era uma eleição geral, onde, por exemplo, o que se produzia para presidente da República valia para São Paulo, para Fortaleza, para qualquer estado desse país. Agora não. Em cada cidade é uma realidade. E cada realidade dessa, Luciano, é uma multidão de gente querendo fazer e perpetuar desinformação. Você imagina a dificuldade que é isso. Então o TSE está indo ao ponto. E qual é o ponto disso, Luciano? Ele está agora querendo, e sendo muito claro na resolução dele, de responsabilizar o candidato e o partido político que for, digamos assim, entre aspas aqui, o beneficiado pela divulgação das fake news, porque na realidade o TSE está partindo de um pressuposto que é tão óbvio que já deveria ter sido aplicado em 2018. Há uma necessidade, Beto, urgente das autoridades, do Poder Judiciário instituir regras mais duras para punir os autores das notícias falsas. Há também necessidade e urgente do Congresso Nacional também criar uma legislação com regras que não sejam tão brandas para punir e inibir as chamadas fake news. O que você está colocando aí, por exemplo, em 2018 nós tivemos uma onda, uma verdadeira avalanche de notícias falsas, de uso de máquinas, robôs para distribuição, para disseminar essas informações. E nós não tivemos, como contraponto, nenhuma punição aos autores dessas fake news. Claro que essa preocupação do TSE é oportuna e importante porque vem como prevenção para as eleições de 2020. É preciso ter, porém, cuidado com a autoria ou com a origem da informação. Quando você fala assim, pelas regras que estão sendo discutidas, o TSE quer que o candidato beneficiado com a notícia falsa seja punido. Agora, se essa notícia falsa for dada, Beto Almeida, for passada por alguém que é até mesmo inimigo do suposto beneficiado, como vai ser esse procedimento dentro das ações do TSE para inibir esse tipo de crime? Não, mas aí, detalhe, só esclarecendo melhor isso daí. Na realidade, é se o candidato utilizar essas informações fake news, essas informações falsas. Por exemplo, muitas vezes, Zenon, o candidato, ele não usa diretamente, ele joga para terceiros utilizarem, inclusive em pequenos veículos de comunicação, em pequenos portais, em pequenos sites, aí ele captura aquela informação falsa que ele sabe ou não tem a veracidade dela, utiliza na sua propaganda de forma indireta. Não é ele que está utilizando, ele está utilizando, por exemplo, algo que saiu, que deu nas redes sociais, que deu na mídia. É isso daí que o TSE está dizendo que cai a responsabilidade. É o candidato utilizar na propaganda oficial dele uma informação que ele não verificou, que ele não atestou a veracidade. Aí é que eu digo, é o pulo do gato que o TSE está dando, porque não basta a defesa do candidato alegar, olha, mas saiu no jornal tal, saiu no veículo tal, saiu no blog tal. Não importa. Ele tem que, antes... O candidato que vai utilizar isso na sua propaganda, ele pode utilizar, mas ele vai ter que se responsabilizar pela veracidade dela. O eleitor, a eleitora, o cidadão, a cidadã, Beto, pode também dar uma grande contribuição para mais lisura nas eleições a partir do momento que não compartilhar as notícias falsas, não dar crédito à boataria, que geralmente quando ganha as redes sociais, essa boataria gera sim prejuízo ao alvo das informações negativas.